Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a gente vai conversar sobre direito administrativo hoje, especificamente atos administrativos e as suas espécies. Espécies de atos administrativos, aula 5 de ato administrativo, e a gente dá continuidade à sua preparação para concurso público. Aula 5, espécies de atos administrativos. A gente vai analisar agora de forma sistematizada esse conceito de atos administrativos, né? Belezinha? Vamos lá, olha só que bacana. Trata-se de classificação doutrinária a respeito dos atos administrativos. Quando a gente fala em ato administrativo, tudo é doutrina. Tudo é doutrina. Tudo bem que existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Ação Popular. E essa lei fala muito dos atos administrativos, fala dos requisitos do ato, da nulidade, do aproveitamento e tal. Nós também temos a lei do processo administrativo, que fala da convalidação de atos administrativos, da recuperação de atos administrativos. Mas, de toda forma, a parte essencial dos atos administrativos está aqui, é doutrina. E aí a gente tem essa classificação de espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar agora com ela. Olha só, nós temos um ato administrativo normativo, um ato administrativo ordinatório ou ordinário, um ato administrativo negocial, uma classificação de atos administrativos como enunciativos e os punitivos. Tudo isso aqui é classificação da doutrina e ela aparece em prova de concurso. Vamos lá? Olha só, atos administrativos normativos. O que a gente tem aqui de importante, de interessante para verificar agora, nesse momento, a respeito dos atos administrativos normativos? São atos praticados no exercício do poder regulamentar. Está lembrado do poder regulamentar, do ato administrativo? Então, quando eu exerço o poder regulamentar dos atos administrativos, eu estou concretizando um ato administrativo da espécie normativo. Essa é a grande sacada aqui, né? Você linkar o poder e o respectivo ato, aí tudo fica mais tranquilo. Via de regra, estão à disposição dos chefes das instituições, por exemplo, presidentes, superintendentes, ministros, secretários. Eles exercem o poder regulamentar dentro da administração pública. Portanto, eles podem fazer o exercício do poder regulamentar justamente fazendo uso de um ato administrativo normativo. O ato administrativo normativo é um ato de regulamentação ou de regulação. Existe diferença nas duas palavrinhas, né? Regulação é uma referência expressa às agências reguladoras, ao passo que regulamentação, você está falando aí da regulamentação administrativa feita, por exemplo, por uma Secretaria Municipal de Cultura, né? Quanto a isso, a gente tem que saber essas diferenças, porque em prova tudo pode acontecer, né? Então, olha só, quando a gente fala dos atos administrativos normativos, a gente está falando da administração pública exercendo uma função atípica. Olha que bacana. Lembram das funções de Estado? Sim, lá do direito constitucional. Por isso que o estudo é sistematizado, né? Funções de Estado eu tenho o judiciário, eu tenho o executivo e nós temos o legislativo, ok? O judiciário, executivo e legislativo são funções de Estado. O judiciário faz o quê? Sua função principal? Julgar. O executivo faz o quê? Sua função principal? Executar, você pode colocar administrar também, né? Administrar, maravilha. E o legislativo, faz o que o legislativo? Legislar, belezinha? Sussa, tranquilos? Agora, essas funções aqui são funções típicas, né? Funções típicas, funções principais de cada poder. O judiciário tem uma função atípica, administrar. Uma outra função atípica, legislar. E o executivo tem uma função atípica, que é legislar, e uma função atípica, que é julgar. E o legislativo tem uma função atípica, que é julgar, e uma função atípica, que é
administrar. Agora, eu vou te mostrar onde é que está o poder regulamentar. Judiciário e executivo. Função atípica. Legislativo. Não, legislativo, a função dele é legislar. Então está aqui, ó. Então tá aqui. O judiciário e o executivo têm uma função atípica que é legislar. Essa função atípica de legislar é o poder regulamentar. E com ele, esse poder regulamentar é exercido através de atos normativos da administração pública. Atos administrativos normativos. Pô, e o legislativo não exerce o poder regulamentar? Exerce, mas está dentro da função típica dele. Aqui ele consegue regulamentar. Na verdade, não. Na verdade, não é aqui. Deixa eu fazer uma correção. O legislativo vai exercer o poder regulamentar dele aqui, ó, na função administrativa dele. Aqui ele exerce o poder regulamentar. Por quê? Porque aqui ele está praticando ato administrativo. E aqui, como legislar, ele pratica ato legislativo. Tá? Ele não pratica ato administrativo, são atos legislativos. Como aqui eu tenho atos judiciais e aqui eu tenho atos do executivo. Tá? Então, as funções de Estado que a gente estuda lá no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 tem uma repercussão enorme dentro do direito administrativo. Eu fundamento o poder regulamentar da administração justamente aqui, nas funções típicas e atípicas de Estado. Tá vendo? Tem que estudar as duas matérias, não dá para você pensar numa só. E quando a gente analisa, por exemplo, espécies de atos administrativos e passa a analisar o ato normativo, a gente vai buscar o fundamento de validade desse poder normativo, desse exercício do poder normativo aqui, ó, na função atípica de cada uma das funções de Estado. Você pode chamar de poderes do Estado, poder judiciário, executivo, legislativo, tanto faz. Mas a gente acabou de identificar fisicamente, digamos assim, o endereço do fundamento do poder normativo e, respectivamente, dos atos administrativos normativos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente vai fazer ainda mais coisas nessa aula de hoje, vai conversar mais sobre assuntos bem interessantes e desossar essa situação de atos normativos, né? Olha só que bacana esse aqui, ó. São atos com determinações gerais. Ou seja, regras gerais, né? Não se dirigem especificamente a uma pessoa, mas a pessoas indeterminadas, porque essa é uma característica da norma. A norma, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, sim, a Lei de Introdução ao Código Civil, ela se aplica, inclusive, em outros ramos do direito, além do direito civil. A Lei de Introdução ao Código Civil, ela traz para nós características sobre a normatividade. E uma das características é o fato de que a lei tem que ser genérica, tem que ser geral, para pessoas indeterminadas, porque senão eu não tenho na lei uma característica dela que é a universalidade. E a universalidade é extremamente importante para a legislação. Se para a legislação a universalidade é extremamente importante, porque faz parte da ideia de normatizar, de fazer normas, eu preciso entender que para regulamentar por meio de atos administrativos, eu também preciso necessariamente de produzir atos administrativos normativos universais, gerais, de imposição para todos. Eu não posso fazer um ato normativo para uma pessoa especificamente. Até posso, mas aí ele seria um ato concreto, de efeitos concretos, né? A doutrina afirma que são leis em sentido material, né? É uma classificação. Por que lei em sentido material? Porque você está materializando uma previsão legal pelo ato administrativo normativo, né? A finalidade não é simplesmente repetir o que se encontra enunciado na lei,
mas garantir a execução da lei. Isso aqui é muito bacana, né? Você garantir a execução da lei, você tem um ato administrativo regulamentar que vai dar fiel cumprimento à lei. Porque o que acontece no direito? A Constituição Federal de 1988, ela, na maioria das vezes, precisa de regulamentação. O que seria essa regulamentação? Uma norma inferior a ela, que detalha a execução de um direito. Beleza? Detalha a execução de um direito. Esse detalhamento, via de regra, é feito por lei. Via de regra, é feito por lei. Porém, existem algumas situações que a lei precisa de um regulamento para ela. Regulamento. E esse regulamento vem por um ato administrativo normativo. Então, olha a situação do nosso sistema jurídico. Boa parte do nosso sistema jurídico é baseado, boa parte não, todo ele é baseado na Constituição. E, muitas vezes, a aplicação da Constituição depende de uma lei. E, em alguns casos, a lei necessita também de regulamentação. E essa regulamentação pode vir por um ato administrativo normativo, exatamente essa espécie de ato que a gente está estudando agora. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25, e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.